resultado positivo para o cliente, você acaba atrapalhando essa situação que ele já vem com um problema para a gente conseguir resolver. Aí o detetive que não tem essa formação ou não tem essa prática ou alguma técnica mais avançada, acaba queimando a operação. E imagino que o trabalho de vocês tem que estar, pelo menos, amparado em alguma situação de lei, porque assim, eu imagino que, por exemplo, eu vou investigar alguém hoje. O que eu peço? O que eu vou pensar? Vou colocar uma escuta, vou colocar um rastreador, e isso acho que para o contratante depois utilizar como prova, eu sei que não está mais no Código Criminal, né? Antigamente a traição era, acho que estava, se eu não me engano, no Código Criminal. É isso mesmo? Isso. Acho que depois de 2000, 90, alguma coisa aí, não está mais. Mas ainda o contratante ou a pessoa que está sendo traída, ela pode usar as provas para entrar com um processo na vara civil, né? Sim. Pedindo danos morais ou sei lá o quê. Então, eu acho que se tiver provas plantadas de uma maneira não legal, acho que talvez ela perderia a validade, né? A prova que o juiz aceita, geralmente, são fotos e vídeos que você consegue anexar no processo. E é basicamente o serviço essencial do detetive de campo. Então, o detetive de campo, ele começa a acompanhar o alvo, que a gente chama de alvo, e ele vai seguindo, ele vai registrando fotos, ele vai registrando vídeos com uma certa distância, porque o detetive ele não tem o acesso ao alvo, então ele não tem nenhum contato, ele não escuta a conversa, ele não invade o espaço, ele não pressiona nada, ele deixa a pessoa muito à Porque vontade. isso Isso é seria proibido, importante, né? porque o importante é que a pessoa que a gente está acompanhando, ela fique muito à vontade para a gente ver realmente o que ela faz. Então, se ela estiver traindo e se ela se sentir que tem alguém seguindo ela, ela não vai fazer o que a gente precisa. O que a gente precisa é que ela não perceba que está sendo seguida e que ela faça o que ela tem como planejado, que é encontrar o amante, que é sair com outra pessoa. Então, e essas provas que são válidas dentro de um processo. E aí, a gente até pede que o cliente procure um advogado, peça orientação, que ele analise as provas que a gente buscou com a investigação, para escolher aquela que cabe dentro do processo, e aí eles tomam a decisão de qual rumo vão seguir judicialmente. Mas eu imagino que as provas que você normalmente consegue gerar já são de um nível que é aceitável pela justiça, né? Você Isso. não vai sei lá, você não pode colocar uma escuta ou uma filmadora ou alguma coisa que grava a imagem dentro do carro do cara que está sendo investigado. Acho que você não poderia ter esse tipo de Não, a invasão, gente né? não faz isso, né? E aí, se tivesse uma filmagem dessa, acho que também não seria aceita, né? Então, acho que você já conduz... Isso, a gente trabalha dentro do parâmetro legal, Tá, né? Então, assim, de todas as normas que são regularizadas e a gente pode utilizar. Fora isso, a gente não faz. entendi. Entendeu? Até por garantia do nosso cliente, a gente quer que o cliente tenha uma solução. A gente não quer que o cliente tenha um outro problema, entendeu? Entendi. E quando você falou do instituto que você está montando, já existe alguma outra empresa aqui no Brasil que dá treinamento para detetives com essa, que precise dessa formação ou vocês estão começando isso agora? Não, existe alguns cursos no Brasil de detetive, mas a gente tem um diferencial que é o método exclusivo SPC do Amor de Investigação, que foi uma criação nossa, que nós que desenvolvemos, que é a imersão investigativa do cliente. Então, o cliente participa praticamente em tempo real da investigação, junto com a nossa equipe. Poxa. Então, porque a gente... Um investigador tem uma câmera, que nem o policial no peito, e, Mais ou e vai menos filmando, isso, o cara vai sentindo ali. E o que acontece muito? Você contrata um detetive, que geralmente são 8 horas diárias, e ele acompanha o veículo. Vamos colocar assim, ele acompanha o veículo do alvo. Se o alvo saiu a pé e pegou um Uber e foi se encontrar com outra pessoa, você não viu. Não dá para acompanhar. Você não tem o resultado da investigação.
Ou então, por exemplo, você contrata um detetive que não tem nenhuma técnica, ele fez um curso, mas não teve prática, tudo. Ele vai te entregar no final poucas fotos sem nenhum resultado. Mas a gente entrega em tempo real tudo o que acontece para o cliente. Então, ele já entra com uma visão super ampliada daquela pessoa que a gente está investigando. Entendi. O cliente recebe esse material em tempo real também Em ou tempo não? real. Mas isso não pode atrapalhar um pouquinho a investigação de vocês? Porque, de repente, eu imagino que, em alguns casos, o cara ou a mulher perca a cabeça e acaba ligando e falando já, né? Quando a gente inicia através da reunião de planejamento estratégico, a gente já explica que nós vamos mostrar. Peraí. Que a gente vai mostrar tudo em tempo real. Né? Então, a gente vai colocar essa pessoa dentro do grupo do WhatsApp, onde está meu analista de investigação, meu técnico e eu. E assim que a gente inicia no local combinado e no horário, a gente já manda a primeira foto para o Entendi. cliente. E aí manda de hora em hora alguma novidade. Tá. Se o alvo estiver parado, a gente vai falar, ó, nem sem novidade, está parado, a gente manda uma foto do local com endereço e hora. Se o alvo se movimenta, a gente caminha com ele para onde ele for, também mostra a localização para o cliente. E numa situação de flagrante, a gente toma um pouco mais de cuidado, a gente preserva um pouco mais as informações e a gente vai conversando com o cliente o tempo todo. A partir do momento que ele me contrata, basicamente a gente vai ficar integralmente com essa pessoa no nosso grupo conversando. Então, todas as coisas que ela precisa encaminhar, como foto do alvo, endereço, placas de carro, os horários, os hábitos, ou ela comentar alguma coisa, olha, eu fiquei sabendo que quarta-feira ele comentou que vai num almoço de negócios, pode ser uma oportunidade. E a gente já está em operação e a gente acompanha e fica mais atento nos períodos que os clientes falam. E dá uma sensação de transparência no trabalho. Porque É, você vê a coisa você acontecendo vê a prestação de serviço e acontecendo, né? acontecendo, porque muitos profissionais da área de detetive, eles vão te entregar um relatório no final, às vezes com uma foto. Entendi. Aí você fala, será que esse cara trabalhou Então, às vezes mesmo? você paga 10 dias de investigação e você recebe uma foto. Você Entendi. entendeu? Então, Fica assim, difícil de mensurar o fica trabalho de vocês, né? Porque isso. às vezes para tirar uma foto você ficou 2 dias, né? E se você vai alimentando, o cara fala, olha, beleza, os cara tá ali, tá tirando a foto, ó, tô na porta do negócio. O cara vai entendendo. Mas por outro lado, eu fiquei pensando assim na, no seu cliente, né? No contratante. É meio tenso, né? Ele fica naquela angústia, recebi mais Eu uma acho que foto, será que não, veio, eu será que acho não que é veio? menos tenso e é mais tranquilizante, causa menos ansiedade para o cliente ele receber as informações constantemente do que ele aguardar uma semana para receber uma foto. Você Entendi. entendeu? Porque Você deve ter mais experiência nisso, né? porque Você já assim, deve ter o feito de traidor, todas as formas. exato, o traidor, ele não é uma pessoa que fala a verdade, ele é uma pessoa que mente. A gente não tá lidando com a verdade ainda ali. A verdade a gente vai revelar. Porque ele pode falar muito bem, olha, hoje eu tenho academia às 8 horas da noite e você acredita. E na verdade não. Se eu não faço investigação em tempo real, o meu cliente não vai saber se ele mentiu ou não. Eu não posso entregar só uma foto do flagrante. É toda uma questão de relacionamento e de verdades e mentiras. Às vezes, a gente não consegue nem pegar um flagrante efetivo. Mas a pessoa mentiu tanto durante o processo da investigação que aquela pessoa que nos contratou fala: olha, eu vi que vocês não pegaram o flagrante, mas eu vi ele se encontrando com a pessoa, ele mentiu para mim nesse horário que ele falou que ele Tava estaria. jogando futebol aqui e tá Isso, num shopping, tá né? no Sei lá. shopping, andando, se encontrando com alguém, conversando no almoço. Tanto faz. Então, assim, não é só o beijo em si ou o ato feito no motel que constitui a prova de Sim, flagrante, sim. entendeu? Ou de traição. É todo esse contexto que, quando o nosso cliente está dentro do grupo, ele consegue perceber. É porque se a pessoa é casada,
primeiro, mentiu dizendo que tá num lugar, tá no outro, já mentiu, tem uma suspeita ali de alguma coisa. Aham. E o cara ou a mulher que é casado, não vai querer o marido ou a esposa andando com alguém, sentado com alguém almoçando de cantinho, passeando no shopping, sei lá onde, né? Então só isso, mesmo que não tenha nada em público, já é um indício muito grande, né? Exatamente, exatamente, porque às vezes a gente tem uma situação de traição, onde é no local de trabalho e as pessoas às vezes dentro do escritório fazem alguma Sim, coisa e a sim, gente não tem acesso. sim, sim. Mas a gente olha eles indo almoçar num restaurante, pega um na mão do outro, na hora de entrar no carro dá aquela batidinha no Um bumbum do bombom, outro, tem você entendeu? Então tapinha. isso já configura. Sim, Então, essas imagens são realmente importantes para o meu cliente. E é legal porque a gente faz uma linha do tempo da investigação, né? Quando a gente geralmente pega o flagrante, o que que a gente vê? A pessoa saiu de casa, ela foi com o carro ou de Uber, ela se encontrou com o amante em algum local, os dois estão dentro do mesmo veículo, passam em algum lugar, às vezes é um restaurante, um drive-thru, pega um lanche, passa numa farmácia e de lá eles vão para o motel. Então a gente pega todos os takes de fotos, uhum, entendeu? Então ela saindo sozinha, ela entrando no carro, ela parando no local, tem duas pessoas, essas duas pessoas vão para um motel, a gente aguarda a saída do motel, porque a gente gosta de pegar o carro vindo de frente da saída, para ver se a gente consegue tirar foto das duas pessoas dentro do carro, acompanha esse carro até o local de um dos dois descerem, você entendeu? Então a gente faz toda essa linha do tempo que não dá para a pessoa que está traindo dizer que não é ela. Você entendeu? Então a gente faz tudo isso. É bem interessante, é bem legal. eu imagino. Sabrina, quem contrata mais o serviço de vocês? Homem, mulher ou vamos falar casal Um afetivo? homoafetivo? Quem contrata hoje? Hoje mais mulher. Mais mulher contrata. Uhum. Hoje é mais mulher que contrata. O homem é muito pontual. O homem contrata a gente quando ele tem quase certeza que está sendo traído. Entendi. A mulher às vezes só